fica, que ela centraliza, deixa certinho. Boa tarde. Estamos ao vivo para o nosso encontro de todos os sábados. Boa tarde, Solange, tudo bem? Bom tê-la aqui. Rosa Maria. Estamos todas aqui hoje, num sábado, dia 1º de julho de 2023. É incrível, mas nós já estamos entrando no segundo semestre de 2023. Esse ano está voando como nunca foi assim. Daqui a pouco o Natal já está batendo aí nas nossas portas. E eu quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live, O Mundo Encantado do Mosaico Moderno. E eu gosto de começar a live contando um pouquinho da minha história, como que eu me apaixonei pelo mosaico. Tudo isso aconteceu quando eu estava já para me aposentar. E agora eu fiz da minha missão de vida ensinar as mulheres a se reinventarem, fazendo peças lindas e originais em mosaico moderno, mesmo começando do zero. Assim como aconteceu comigo. Quando eu comecei a me interessar pelo mosaico, eu não conhecia nada de artes, nada de trabalhos manuais. Eu comecei do zero. Então, esse é o meu propósito, é mostrar para as mulheres de todo o Brasil que é possível você começar, mesmo depois, na melhor idade, a fazer um trabalho artístico, seguindo um método de ensino. E o tema que eu escolhi para a nossa live de hoje é como ocupar o seu tempo ocioso de uma maneira dinâmica, com entusiasmo e mantendo seu corpo e mente sã. Então é muito importante nós encontrarmos alguma coisa que nos dê prazer. Obrigada a Noemia, falou que acompanha eu no Instagram e que adora meus trabalhos. Obrigada, eu faço tudo com muito carinho e eu gosto bastante de fazer mosaico. E tudo que a gente faz por amor, normalmente acaba tendo um ótimo resultado. E por isso que eu estou aqui para incentivar todas vocês para tentarem, mesmo sem dons artísticos, ocupar o tempo de uma forma agradável e, se possível, produzindo peças lindas e originais. E eu faço vários eventos. Eu queria perguntar quem aqui que está me acompanhando que já participou dos meus eventos gratuitos. Eu não estou falando das lives, eu estou falando da Semana da Artesã Moderna, por exemplo, que são várias aulas que eu dou para incentivar e mostrar o mosaico moderno. Então, se alguém aqui já participou da Semana da Artesã Moderna, alguma das edições, deixa um comentário aí para mim saber como que está a nossa audiência. Põe lá, só você escrevendo eu já sei que vocês já estão participando e conhecendo bastante do nosso trabalho. E essa Semana da Artesã Moderna participam muitas mulheres de norte a sul, e eu converso com elas, eu faço pesquisa de opiniões, deixo uma janela aberta para elas fazerem perguntas para mim, porque existem muitas curiosidades, e a Thelma falou que ela já participou. Então eu quero aproveitar a live de hoje para responder várias dessas perguntas que essas mulheres me fazem durante o evento da Semana da Artesã Moderna. Então eu anotei várias perguntas e obrigada, Isa. A Isa disse que ela é aluna da melhor professora. Obrigada pelo carinho de todas vocês. Vocês são o motivo de eu dar o meu melhor sempre. Sempre, sempre, sempre eu faço das tripas corações para dar algum aprendizado que vale a pena para vocês. E, como eu estava dizendo,
muitas pessoas que participam da Semana da Artesã Moderna nunca tinham visto mosaico moderno, não conheciam e me fizeram várias perguntas e eu selecionei algumas para comentar e responder para vocês. E eu lembrei do seguinte, quando eu estava olhando essas perguntas, eu me lembrei das crianças. Quem aqui já é vovó, por exemplo, né? Deixa aí vovó no comentário para mim saber o quantos já são vovó e quantas de vocês ouvem o tempo inteiro. Por que, vovó? Por que, vovó? Aquela fase do porquê da criança. E é muito gostoso tudo isso. Então, comenta aí, vovó, muito orgulho de ser vovó. Eu gosto bastante de saber um pouquinho mais das pessoas que estão me acompanhando. A Isa falou que ela é vovó. Muito bem. Então eu me inspirei nessa live para responder essas perguntas sobre esse hobby terapia maravilhoso que é o mosaico moderno. Foram perguntas reais, eu não inventei essas perguntas, são perguntas que foram colocadas para mim, umas até engraçadas, vocês vão dar risada como eu dei risada também. Então, estão preparadas para saber quais são as perguntas mais curiosas que eu recebi durante a Semana da Artesã Moderna? Me perguntaram há quanto tempo eu me despertei para o mosaico. É uma curiosidade que se repete, porque as pessoas que fazem mosaico, veem uma pessoa fazendo mosaico, imagina que essa pessoa já nasceu fazendo mosaico, já passou a vida inteira fazendo mosaico. E não é assim com uma boa parte das mulheres que eu conheço. Eu comecei a me interessar pelo mosaico por volta de 2018, mais ou menos. Você vê que é uma coisa recente. Eu estava já para me aposentar e eu queria continuar fazendo coisas que me desse prazer, uma coisa diferente da minha profissão e que me desse prazer. Então eu comecei em 2018, fiz vários trabalhos, eu já mostrei para vocês os trabalhos de principiante que eu fiz e eu sempre recomendo para as minhas alunas. Não gostou do primeiro trabalho? Ele é o seu primeiro trabalho. Guarde o seu trabalho para vocês acompanharem a evolução sua. Não adianta você comparar o seu trabalho com o das colegas. Tem que comparar o seu trabalho com os seus futuros trabalhos para vocês verem como a curva é exponencial. Como vocês rapidamente vão evoluir nos cortes das pastilhas, e vocês tendo o primeiro trabalho guardado, vocês vão ter uma recordação, porque a gente esquece, né, dos primeiros trabalhos. Então, eu comecei coisa de 5, 6 anos atrás, e eu tenho curtido bastante essa nova mulher que nasceu depois que o mosaico moderno entrou na minha vida. Outra pergunta que eu achei bem engraçada, que me fizeram, a pessoa falou assim: eu vi o alicate nas suas mãos, porque na live eu mostro os alicates. Eu já fiz mosaico há mais de 20 anos atrás, porém não faço mais. E vendo a live ela ficou interessada. E ela queria entender o que é esse alicate que tem rodinhas para quê? Ela ainda perguntou assim: esse alicate tem rodinhas para quê? Que realmente a Turquesa de Rodanas não existiam há 20 anos atrás. Isso daqui foi desenvolvido para facilitar o corte de pastilhas de vidro. Ele faz um corte mais preciso. Ele tem essas rodinhas aqui, respondendo a pergunta que me fizeram, para que servem essas rodinhas? Essas rodinhas são fixas, olha. Tem um parafusinho que eu viro, porque o ponto de corte é aqui, nesse ponto de corte. Conforme vai
perdendo o corte, tá vendo que tem umas marquinhas aqui? Eu vou virando, eu solto com parafuso e rodo a rodana. Então, eu tenho 360 pontos de corte. E essa turquesa aqui é muito fácil você trabalhar e fazer cortes de vários tipos. Então, para que eu uso? Se vocês verem aqui, deixa eu ver se eu trago um pouquinho mais para frente o quadro das crianças da praia, para mim não ter que pegar. Eu acho melhor eu pegar o quadro, porque eu vou mostrar os diversos cortes que nós fazemos sempre com essa turquesa. Então, essa criança aqui, então, ó, você veja o mar. O mar tem todo foi feito com tonalidades de pastilha. E nós cortamos as pastilhas em filetes. Hoje me perguntaram como que corta a pastilha em filete. Então, é como se fosse um losango, assim, com pontas dos dois lados para eles irem se encaixando. Então, isso daqui acontece para dar um movimento no mar. O cabelo da menina eu também fiz com esse tipo de corte. E tudo isso é feito com o quê? Com a turquesa de rodanas. Então, eu só vou mostrar assim rapidamente. Aqui eu tenho uma pastilha e você pode cortar a pastilha 2x2, transformar ela em 1x1, se eu cortar no meio, mas se aqui na areia da praia eu cortei toda a pastilha ao meio e eu fiz assim, areia da praia, eu trabalhei com essa pastilha assim, retangular, 1x1, e fui fazendo esse movimento aqui da areia da praia. Já o mar, eu cortei em filetes. Então, um filete, você pode partir de uma pastilha inteira e fazer esse jogo aqui com a pastilha. E depois que você corta as pontinhas para fazer um losango. Então, eu corto uma pontinha aqui, outra pontinha aqui. Então, percebam que ela fica com esse movimento aqui. Se usar uma pastilha menor, ela fica um pouco menor. Então, você não tem uma forma, tem que ser todas iguais. Não, porque você vai encaixando o... Quer ver? Deixa eu cortar outra aqui. Então, olha, essa daqui já ficou mais... Então, você percebe que a gente vai encaixando dessa forma. Então, as cores vão sendo mescladas. Então, dessa forma, nós temos esse tipo de corte que a gente chama de filetes. Então, ele forma como se fosse um raio mesmo, olha, com pontinha dos dois lados. É muito simples. Não tem que fazer todas iguais, como se fosse mosaico clássico, que você tem que cortar as pedras todas em cubinhos iguais. Eu adoro esse corte porque ele é simples, né, de ser feito e dá um efeito bem bonito, porque você vai encaixando assim, ó, tá vendo? Eu coloquei de duas cores aqui justamente para você ver que você vai encaixando e vai fazendo como se fosse o movimento do mar, o movimento do cabelo. E isso tudo fica muito mais fácil quando você trabalha com esse alicate de rodinhas, conforme me perguntaram para que serve essas rodinhas. Essas rodinhas é para dar um corte mais preciso. Então, fica bem mais fácil usando essa ferramenta. Eu posso usar turquesa reta? Pode.
Antigamente, eu cortava a pastilha com a turquês reta. Mas quando eu comecei, já existia isso daqui. Então, eu não uso a turquês reta para cortar pastilhas, porque essa daqui é bem mais fácil. Certo? Então, esse daqui é um dos cortes. Mas você pode fazer folhas, por exemplo. Olha, aqui eu tenho uma pastilha, percebe que eu desenhei aqui, ó. Deixa eu pegar minha pinça. Eu fiz aqui, ó, tirando um biquinho e um biquinho arredondadinho, você faz as folhas. É o corte mais básico que você tem, que a partir do corte de folha, você faz vários modelinhos. Então, por exemplo, a flor de lótus é a partir dessa daqui. Então, olha. A partir da pastilha 2x2, eu cortei nessa direção aqui e fiz uma folha e nós vamos usando no trabalho. Pode fazer fundo, pode fazer vários modelinhos de desenho de flores com a pastilha. Então, esse é, respondendo a pergunta, qual que é, por que eu tenho essa turquês de rodinha? Essa turquês de rodinha se chama turquês de roldanas, e essas roldanas são de vídia, e vídia é um metal forte, justamente para cortar vidro, que o vidro é de um material difícil de trabalhar. A outra pergunta que eu recebi a pessoa falou assim, eu gostaria muito de fazer mosaico, mas eu não sei desenhar. Como é que eu vou conseguir fazer desenhos como esse das crianças da praia? Você desenhou isso daí para depois ir preenchendo? Então, não é preciso saber desenhar para fazer mosaico. Por quê? No computador você tem de tudo. Antigamente você pegava moldes e revistas e tudo mais. Agora no Google você pega um desenho lá, você pesquisa. Eu já gosto de fazer uma pesquisa, por exemplo, bailarinas para pintar. Então eu pego o desenho que só tem o risco, só tem o contorno, que geralmente para a pessoa pintar o desenho. Então você entra no Google, consulta, depois você pode mandar imprimir, aumentar. Então, por exemplo, aqui, ó, o molde da bailarina. Você pode fazer adaptações, se for o caso, mas é um molde simples. Eu também não sei desenhar, eu não conseguiria desenhar essa bailarina. E você percebe que mesmo assim, a hora que eu copiei, eu percebi que ficou meio tortinho, aumentei aqui. Então, você vai ter uma sensibilidade para e fazendo as adaptações. E a partir desse molde aqui, eu fiz o quadro que vocês já viram, que é o quadro da nossa bailarina. Então, percebam que a beleza não está no traçado do desenho. A beleza está no material que você usa. Todo o encanto fica na escolha dos materiais, que hoje em dia são riquíssimos. Então, aqui é uma pastilha que eu comprei, espelhada, né, em 2 tons de dourado. E eu fiz a saia aqui. Imagina se eu fosse fazer com pinturas para fazer. Perguntou se eu mando ampliar fora ou eu mesmo amplio. Eu tenho facilidades, eu coloco no Word e amplio no próprio Word o desenho conforme eu preciso. Normalmente eu mando imprimir num tamanho A3, que eu acho que é um tamanho bom para fazer. Então eu coloco no Word e eu mando imprimir na folha do tamanho A3. Se você tem dificuldade em aumentar, se você leva no seu documento numa papelaria, fala, olha, eu tenho essa foto aqui, mas está no A4, você pode aumentar e imprimir no A3? Eles fazem isso e não cobram nada, que é muito simples. Então, vocês podem
pedir, você só vai pagar a impressão, ou colorida, ou preto e branco, desse aqui. Daí você está me perguntando como foi feito o corte da blusa e das mãos. Aqui tem um truque. Nas mãos tem um truque que eu dei na aula de especial para o Zoom. Aqui são azulejos. Aqui são pastilhas, aqui são azulejos que eu corto e faço uma lapidação para ficar perfeitinho, de acordo com o desenho. Aqui, ó, essa parte côncava é um pouco mais difícil, então eu fiz um corte aqui. Essa peça aqui não é inteira, tem um corte aqui para trabalhar. A mãozinha, ó, repara nos dedinhos, eu fiz com a micro retífica. Eu tiro o esmalte, daí quando eu passo o rejunte, ele realça os dedinhos, entendeu? Então a gente faz esse trabalho aqui com a micro retífica. Vai fazendo, corto uma peça inteira e depois eu faço essas entradinhas da mãozinha com a micro retífica. Então, o corte da blusa, ela perguntou, e das mãos. Geralmente, eu uso muito o riscador, que pode ser ou o corta-fácil ou o riscador. Pega o riscador pra mim, esse pretinho. Cadê? Aqui. Isso. Você pode usar o próprio riscador. Os três. Você pode usar o próprio riscador, passa o molde para o papel e usa o riscador e vai tirando e depois você lapida até dar o formato da blusinha, tá? São técnicas de corte, mas não são difíceis. Com um pouquinho de treino você consegue. E depois você brinca muito com o rejunte. Eu não uso rejunte branco, depois eu usei o rejunte preto para disfarçar os recortes. Então, olhando assim, você tem a impressão que eu fiz a blusa inteirinha numa peça só. Pode ser feito? Pode. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu fiz com 2 recortes, depois eu fiz com rejunte preto, não dá nem para perceber. Então, você pega o molde no computador, imprime na sua casa ou manda numa gráfica. Não precisa ser nem gráfica. Pode, sabe essas empresas, essas portinhas de tira xerox? Hoje em dia, eles têm um computador lá, você manda e eles imprimem para você. Pode imprimir no papel mais duro, mais firme, que às vezes a gente faz trabalho em cima do papel. Então, isso tudo é a facilidade que nós temos hoje para sempre fazer. Esse das crianças aqui na praia, eu peguei esse desenho de ponto cruz. Tava ensinando a fazer ponto cruz e eu peguei esse desenho de ponto cruz. Então, todos os moldes que você tem de diversos outros artesanais, você pode aproveitar no seu trabalho. Então, não precisa saber desenhar. E outra pergunta que me fizeram e me fazem com frequência: você só trabalha com MDF? Eu vejo os seus quadros, normalmente você usa madeira e MDF. Quando eu vou fazer quadros para o ambiente interno, o mais prático, o mais fácil é trabalhar com MDF, sim. E se você ainda é daquele time também não tem habilidades para desenhar, você vai em lojas de materiais para artesanato que você compra o MDF já cortado, olha, tá vendo? Você compra ele já no formato de maçã, no formato de pera, e depois você só tem o trabalho de revestir. Olha como fica bem bonito. Imagine se eu fosse pintar isso daqui, eu não ia conseguir fazer uma pintura bonita com esse brilho, com essas combinações todas. Então aqui eu usei azulejos diferentes, esse aqui é azulejos que já tem essas florzinhas, tá?
Aqui também é um azulejo que eu cortei com a serra copo e eu colei aqui dentro da florzinha uma gema de vidro. Aqui eu fiz também um azulejo de coraçõezinhos e eu fiz 2 corações maiores. Então você, a partir de uma peça aqui, ó, observa que a folha, eu já fiz aqui uma folha mais escura, uma mais clara, uma manchadinha assim. Então você vai criando as suas peças e vai criando. A Angélica disse que já fez mandala numa placa de pedra canjiquinha. Exatamente, deve ter ficado linda, Angélica. Então não é só MDF. O MDF, se você está começando, eu aconselho você começar com o MDF, que é a cola branca. Se você colou, ficou torto, você pode pôr um pouquinho d'água, a cola é a base de água, a água dissolve a cola, você pode tirar uma tecela e colocar de novo. Aqui também é uma base de MDF, é uma flor, que é um aparador de mesa, né? Um porta-panelas, suporte panelas, ou você pode até fazer vários desses, em vez de deixar guardado na gaveta, pode pendurar e vai decorando a sua cozinha e ao mesmo tempo, quando você for usar, você deixa a sua mesa bem bonita. É um azulejo também decorado que eu cortei e ficou bem bonito. Aqui é um exercício de andamento, olha, para quem assiste, quem é minha aluna sabe que eu prezo muito por esses movimentos circulares, então aqui teve bastante andamento. Então, respondendo a pergunta se só pode fazer com MDF, não, mas eu aconselho que comece com MDF. Mas vocês que já podem fazer vasos de cerâmica, telhas de barro, olha, isso aqui é uma telha de telhado, tá? Então, olha que telha bem simplesinha. Essa telha aqui virou o quê? Essa telha aqui virou a minha famosa telha florida. Olha, é a mesma telha. Na verdade, essa parte aqui, eu fiz ela de ponta cabeça, assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é essa parte aqui da nossa telha. Como ela é abaulada, pode tirar. O que a gente trabalha? Normalmente eu aconselho trabalhar em tela de fibra de vidro. Então eu fiz o mini jardim aqui, essas florzinhas todas com pastilhas coloridas, olha que gracinha. Eu fiz na tela, depois quando eu coloquei aqui na telha, ela moldou, ela tomou a forma arredondada, mesma coisa o pássaro, o beija-flor. Então ficou um trabalho bem bonito e original. Aqui nesse tronco é um vaso, que eu cortei uma metade de um vaso de uma suculenta. E olha que trabalho bonito, difícil de se encontrar igual. Você não vai encontrar um outro igual, porque dificilmente você vai usar outro tipo de base para ele, para aqui no tronco. Então, isso tá um encanto. E o brilho, né? Olha, repare no céu, na forma como eu coloquei as pastilhas do fundo. É uma pastilhinha azul que tem um brilho, um fruto. Então, a beleza do nosso mosaico moderno, ela é facilmente atingido por causa dos materiais. São muitas as possibilidades que nós temos, não são materiais caros. Como eu digo sempre, as pessoas perguntam quando eu posto um trabalho, onde você compra? Eu vivo garimpando. Eu vou na cidade, eu passo numa loja de material de construção, vou lá na parte de ponta de estoque, está sempre em promoção, e eu compro essas pastilhas que iriam para a cozinha, para
para banheiro, coisas que não são específicas para mosaico, mas que no mosaico moderno você pode sim trabalhar. É uma das perguntas que me fazem. Como adquirir os materiais? As pessoas falam, eu moro numa cidade pequena. Bom, toda cidade tem uma loja de material de construção, mas você ainda tem, hoje em dia, a facilidade da internet. Tem sites e você vê as cores, você vê os trabalhos, você pode comprar e receber na sua casa. Então, eu tô trabalhando remotamente, então não tenho ido para São Paulo com frequência, eu tenho comprado também pela internet, porque quando eu estava em São Paulo eu conseguia ir com mais facilidade nas lojas, mas agora quando eu preciso assim, em 2 dias o material dentro de São Paulo de Sedex chega bem rapidinho. Então não é um problema conseguir materiais para fazer mosaico, sem falar que nós podemos usar todo tipo de material. Vocês já viram eu falando que eu uso pedrinhas de aquário, palitos de sorvete, azulejos, xícaras, todo tipo de material a gente pode misturar e combinar. A Ivana diz, por isso que os trabalhos em mosaico são considerados únicos e exclusivos. Exatamente. Cada pessoa põe o seu gosto pessoal, quando eu estou fazendo um trabalho para mim mesmo, quando eu vou fazer um trabalho para presentear alguém, eu procuro fazer do gosto da pessoa. Essa semana eu esqueci, não sei quem foi que postou no nosso grupo que ela fez um presente, que ela fez um astronauta para dar para o irmão, porque o irmão gosta de ufologia. Então vocês percebem que você personaliza o trabalho. Ela ficou muito lindo o trabalho dela, parabéns. E são ideias que as alunas vão contribuindo para o nosso curso ficar ainda mais rico. Então, não são só ideias minhas. As alunas contribuem muito, porque nós temos uma comunidade, a comunidade Juntos do Mosaico, elas fazem o trabalho, postam na comunidade, trocam ideias. Então, agora que eu tenho mais de 100 alunas, o meu trabalho criativo ficou até mais fácil, porque as próprias alunas me dão ideias, trazem ideias para as colegas, e tudo isso é muito gratificante eu ver esse desabrochar das mulheres se apaixonando pelo mosaico moderno. Outra pergunta que me fizeram é se eu tenho um bom retorno com o meu trabalho. Bem, o retorno, quando as pessoas falam em retorno, a primeira coisa que pensa é no retorno financeiro. E eu digo sempre que no mosaico moderno nós vendemos mesmo sem querer vender. Principalmente a mandala do Espírito Santo, que eu canso de mostrar para vocês, que as pessoas vêm aqui em casa e acabam me encomendando. As minhas alunas fizeram para todos os filhos, as casas dos filhos têm a mandala do Espírito Santo. Então, o retorno financeiro, ele acontece mesmo sem grandes esforços, porque as pessoas vêm, as pessoas postam na sua rede social. A Rosa Exata fez o primeiro trabalho dela e postou uma plaquinha que ela fez e já recebeu uma encomenda para fazer uma placa de número de casa para uma imobiliária que queria dar um presente exclusivo. Então são coisas assim bem interessantes. Outro dia eu fui procurada por uma construtora famosa em que ela dá presentes personalizados para a pessoa que compra a sua primeira casa, e eles estavam pensando em fazer algum porta-chaves, algumas coisas personalizadas para presentear o morador que acabou de adquirir a sua primeira casa. Então vocês percebem que existe uma infinidade de aplicações. É possível sim ter um bom retorno financeiro. Eu particularmente tenho me dedicado
aos cursos, a essas lives, em trazer novidades. Então, quando as pessoas me procuram encomendando peças, eu acabo repassando os contatos das minhas alunas. Como eu tenho uma penetração no Brasil inteiro, às vezes eu recebo pessoas lá de Salvador perguntando se eu faço trabalho. Eu falo, eu tenho uma pessoa aí em Salvador que faz trabalhos bonitos, eu posso indicar. Então evita frete, evita custos. Então eu procuro direcionar as pessoas que me procuram para as alunas. Então é muito gostoso essa troca de oportunidades que o Mosaico Moderno proporciona. E retorno, para mim, o maior retorno é a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha saúde, a minha mente não ficar envelhecida, não afastar a doença do Alzheimer. Para mim, esse é o maior retorno, tá? Mas essa é a minha história, porque eu tenho outra profissão, eu não dependo do mosaico para viver. Mosaico para mim é um hobby e agora é uma missão de vida compartilhar com vocês. Mas ele tem sim bom retorno. A Maria Isabel já participou da feira do Dia das Mães, vendeu bastante trabalho, ela participou agora de uma feirinha de São João, ela levou vários trabalhos, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com a minha aluna Maria Isabel, mas você faz peças de todo tipo, peças pequenas, peças infantis, peças maiores, para atender vários gostos, com motivos de pet, né? Também pet é uma coisa que atrai muito, então a possibilidade é muito grande de você ter um bom retorno financeiro, mas tem que fazer bem feito, bem acabado, com capricho. Nada de fazer rapidinho para terminar, para entregar, porque uma peça mal feita, mal acabada, vai fazer com que as pessoas comprem porque encomendou, mas depois não vai trazer novos clientes. Então eu prezo muito pelo acabamento, pela lapidação das peças, pela um rejunte bem bonito que valoriza a sua peça. Então tudo isso eu aprendi na minha jornada, na minha própria jornada, coisas que eu fui pesquisando, olhando trabalhos de mosaicistas internacionais, conversando com alguns deles. Então eu percebi que fazer mosaico é muito mais que cortar e colar pedrinhas e rejuntar tudo de branco, tá? Então, quem me acompanha mais tempo sabe desse meu rigor na parte de acabamento e lapidação. Então as pessoas olham um quadro e falam que parece uma pintura. E quando eu falo que é mosaico, as pessoas, mas mosaico é isso? É também isso. O mosaico moderno tem tudo a ver. A Thelma está falando que está aprendendo comigo, um bom acabamento. Existem pessoas que gostam do rústico, né? Quebra com martelo, faz uma coisa rústica. Tem peças rústicas, mas mesmo as peças rústicas, por exemplo, a minha aluna Joyce Emi está fazendo muitos trabalhos em madeiras de construção. Madeira de construção é uma coisa rústica, mas vai olhar os trabalhos dela. Rústico é só madeira, o acabamento, mas ela faz as flores lapidadas que compõem um quadro de bem-vindos, né, que ela faz bastante. Então, até o rústico tem um contraste de sofisticação quando você faz um trabalho bem acabado, bem bonito, de tal forma que você não precisa se esforçar para enxergar um golfinho, por exemplo. Às vezes você olha assim, que desenho que essa mosaicista tentou fazer? Ah, é um golfinho. Mas não é assim. Se você quer fazer um golfinho, tem que fazer um golfinho. Então, tudo isso são detalhes importantíssimos. Não é só sair colando. Você vê um golfinho com a barbatana torta porque a pastilha foi para o lado. Então, tudo isso é muito importante e eu bato muito nas minhas alunas nesse quesito de
acabamento para a forma do desenho ficar perfeita. Então, tem retorno sim, depende de quanto que você vai investir do seu tempo, do seu capricho. Se você gasta mais com materiais, você pode cobrar mais caro. Você faz peças exclusivas com o gosto do cliente, pode pedir que o cliente vai pagar. A exclusividade tem esse preço. Então, a Rosa Maria, por exemplo, é outra aluna que não tinha habilidade nenhuma e hoje ela já fez o curso, já completou todas as aulas e ela tem várias encomendas de pessoas para, principalmente as mandalas, né? As mandalas são bem procuradas, tá? Daí, a outra pergunta que me fizeram é sobre cortar louças e pratos. Se precisa comprar uma torquês de dupla força. A torquês de dupla força é essa daqui. Tá? Ela é bem mais cara, é 3 vezes o preço dessa aqui. Para trabalhar com louça, não precisa dessa torquês. Se você tem possibilidades e quer comprar essa torquês, tudo bem, vai facilitar, mas essa daqui você também consegue trabalhar. Essa torquês de dupla força, eu recomendo sim, se você for trabalhar com porcelana 10x10, que são aqueles mais grossos, tá? Então, realmente, uma dupla força vai fazer com que você faça menos esforço nos seus punhos. Mas a pergunta que me fizeram é sobre cortar louças, pratos. Por exemplo, eu peguei aqui um prato, olha. Vamos supor que eu queira recortar aqui essa bordinha. Sem fazer força, você vai posicionar aqui no comecinho, ó. Ó. E vai fazer um pique. Pera aí. É que eu tô trabalhando para a câmera, então pode ser que... Olha lá, cortou. Tá vendo? Cortou um pedaço. Não foi duro. E não foi difícil. Agora, por exemplo, aqui quebrou o pedacinho. Ó, eu vou pegar aqui que eu quero tirar esse desenho aqui. Então, eu venho, ó, tá vendo? E corto. Daí eu venho com a própria torquês lapidando o desenho que eu quero aqui, tá? Vamos supor que eu queira usar isso daqui no meu trabalho ou fazer um brinco. Brinco, bijuterias, olha, eu tenho uma que eu fiz aqui, ó, com esse pires aqui, ó. Repare que ele tem esse detalhado aqui, não. Eu cortei um pedacinho aqui desse pires e fiz um brinquinho. Ops. E tinha outro pires. Eu tenho vários pires, era um jogo de meia dúzia de xícara e pires que eu comprei ó, vamos fazer assim, que eu comprei para usar mesmo no picassiete e tal, daí eu achei ele bonitinho, tá vendo? Esse trabalho aqui, cadê meu apontadorzinho, minha pincinha, tudo bem. Esse, não sei onde tá. Esse detalhe aqui, ó, da borda é aqui. Então eu cortei aqui, lapidei, fiz um furinho com a micro retífica e eu tenho aqui um brinquinho. Ó. E o ganchinho já compra no Os formato ganchinhos, de brinco? os ganchinhos você compra em lojas que faz beijo para bijuteria, ó. Então já tem o ganchinho, a argolinha e é um pires. Então vamos supor que eu queira fazer algum brinco, alguma coisa com esse aqui também. Ou colocar na borda de uma mandala, alguns detalhes. Então não é
difícil, você não precisa comprar uma turquesa especial para... Ó. Sem grandes forças, eu tô cortando para mim ter o pedaço que eu quero usar, tá? Então, se você for fazer uma bijuteria, alguma coisa, procure usar porcelanas bonitas, coloridas, que não descascam. Aquelas peças que você compra em mercado de pulga, que só sobrou uma xícara, ou aquela pires da vovó que quebrou todas as xícaras, sobraram só os pires. As minhas amigas vivem me trazendo pires, falam, as xicrinhas não tem nenhum, mas sobraram os pires, você quer? Eu quero. Então, respondendo a sua pergunta, não precisa de uma turquesa dupla força. Que é a outra. Que é a outra. Uma turquesa simples, mas de rodanas, como a outra perguntou, para que serve as rodinhas, é justamente para você conseguir modelar os seus cortes. No começo da sua jornada, você comprou ferramentas necessárias? Uma coisa comum, quando a gente está começando, a gente tem dificuldade de cortar pastilha de vidro. Eu também tive. Então eu comprei uma turquesa de rodana e não dava muito certo. Daí eu via um mosaicista cortando com outra turquesa e falei, o problema é a turquesa, eu vou comprar dessa outra marca aqui. Comprei. Então eu tenho aqui uma dúzia de turquesa, mas não precisa. Hoje praticamente eu uso essa daqui só. Se eu já fiz um rios, eu tenho vários. Tem turquesa da Montolite, que é italiana, paguei caro. Mas para o nosso trabalho do dia a dia, não precisa de uma afinidade. E por que você não conseguia cortar? Eu não conseguia cortar no começo da minha carreira, porque faltava dicas, tá? Eu assistia vídeos na internet e pegava assim no meio da coisa achando, mas se você pega aqui, você põe mais força, se você pega aqui, você põe menos força, a forma como você manuseia. Então, você vê a pessoa fazendo, você vê eu cortando, ela parece fácil. É fácil, mas sempre tem um pulo do gato, que eu falo sempre. Eu fiz um reels outro dia que tem duas técnicas básicas para cortar pastilha de vidro. Se você vai cortar no meio, você não pode pôr força na pastilha, na mão que está segurando. Se eu quero cortar no meio, exatamente no meio, eu seguro com a própria turquesa. E eu não posso segurar com força, porque a força que eu ponho aqui atrapalha o corte. Então, ó, cortei no meio. Isso nunca ninguém falou para mim, tá? Fui conversando com uma mosaicista americana que ela me deu essas dicas. Olha, você tem que pegar leve. Agora, se eu quero fazer um encaixe, que eu tenho que tirar só a pontinha daqui para encaixar no desenho, que eu falo que é perfeito, eu não quero pôr uma pontinha para fora do desenho. Daí sim, a mão que segura a pastilha tem que segurar forte. E você vai fazer esse movimento aqui para desbastar aonde você quer desbastar. Ó, vamos supor que eu queira tirar esse tantinho aqui para encaixar exatamente no pedacinho do meu desenho. Aí que as mulheres sofrem, tá? A hora que eu quero tirar esse pedacinho, vai cortar, coloca aqui de cheio e perde a peça, corta de novo. Mas não, se você quer fazer de pedacinho, você vai como se fosse uma tesoura mesmo. Segura firme, começa, ó, e vou trabalhando como se fosse uma tesoura. E eu tiro o pedacinho por pedacinho. Então, faço a lapidação na própria turquesa de rodanas. E estou usando essa daqui, que é muito baratinha.
tá? Então, não precisa sair comprando várias ferramentas, porque é o treino, as dicas que fará com que você domine o corte das ferramentas, ok? Daí outra pergunta para encerrar a sessão de perguntas e respostas que me fizeram: qual o tipo de mosaico que eu mais gosto de fazer? Bom, se você me acompanha, você já percebeu que o que eu mais gosto de fazer são quadros que me remetem a alguma recordação, porque a arte está relacionada com as nossas emoções. O que difere uma arte, um trabalho artístico de um trabalho manual, é a emoção que você põe, é o seu sentimento, é o seu coração que você põe no seu trabalho. Então, eu gosto muito de fazer quadros, tá? O quadro do Fred Mercury, que eu presenteei meu marido, o quadro das crianças na praia, as minhas filhas no balanço. Então, são esses os estilos que eu mais gosto. Por quê? Cada pecinha que você corta, ela é única. Eu tenho que cortar várias pecinhas, com diferença ainda, por exemplo, da areia aqui na praia, que eu fiz vários retângulos. Mas eu não gosto muito do estilo marroquino, em que eu tenho que cortar várias peças, tudo igual, estilo islâmico. Ficam trabalhos lindíssimos, mas você tem que cortar tudo igualzinho, bonitinho, encaixar. Então, fazer um quadro assim dá trabalho também, mas cada corte eu vou lá, ó, aqui eu preciso acertar aqui para ficar direitinho. Então, esse é o que eu gosto mais, é de fazer quadros com uma bailarina, que você vai trazendo as emoções, recordações. Isso é o que eu mais gosto. Gosto também de fazer mandalas, mas eu procuro sempre inovar nas mandalas, procuro fazer diferente. Inclusive, eu prometi para hoje, falando em mandalas, mostrar como que ficou a mandala do Yin Yang na versão dourada. Então, eu tinha essa daqui, preta e branca, que é a versão oficial. Quando eu fiz essa daqui, eu aproveitei e dei uma aula de rejunte. Vocês já devem ter visto vários desses símbolos aqui. Se você usa o Pinterest, e procura lá, Yin, Yang e mosaico. Você vê que a pessoa rejunta tudo de uma cor só, ou tudo branco. Então aqui a parte preta fica toda quebrada por causa do branco. E aqui eu usei 2 cores de rejunte. Então eu uso 2, 3 cores de rejunte, o quanto for preciso, para poder retratar o mais fiel possível o símbolo que eu me propus a fazer. Então o símbolo do Yin Yang é uma parte branca, uma parte preta. E mosaico se você olhar aqui, eu usei blisters, tem os quebradinhos. As pessoas, mas nem parece o trabalho de mosaico, eu gosto que aparece os quebradinhos. É gosto, tá? Você sabe que é mosaico, você vê que é mosaico, mas eu não gosto de usar uma cor só de rejunte em peças assim tão distintas. Assim parece uma pintura, né? Assim fica retratando uma pintura. E eu fiz o Yin Yang dourado, e nesse eu usei uma única cor de rejunte. Você fala, pô, então não entendo mais nada. A hora que você fala que está fazendo de 2, outra hora você precisou de um só. Vocês deram várias sugestões de cores, sugeriram que eu usasse glitter no rejunte, usaram rejunte dourado e vários deles. Eu usei um rejunte só, porque são 2 tonalidades de uma mesma cor. Eu usei 20 centímetros, vê quanto tem essa daqui. Aqui tem uma régua. Deixa eu medir, eu vou medir, Isa. Pera aí. Então, aqui, na minha mandala, cuidado, não posso derrubar a minha...
minhas crianças aqui. Deixa eu ver mais pra baixo. 19 centímetros. Tem 19 centímetros essa mandalinha aqui. Então, olha, eu fiz com a mesma pastilha da saia da bailarina. Quer ver ela? Tá? Aqui, ó, a bailarina tá aqui. É a mesma pastilha. Ó, a mesma pastilha que eu fiz, 2 pastilhas. Só que eu fiz uma parte no espelhado dourado e o outro no espelhado rugoso. E eu usei o rejunte marrom café. Percebe que como tem pouca diferença de cor, diferente do preto e branco, aqui são tonalidades de dourado. Dourado combina com marrom. Então, por que eu não usei o preto? O preto ia destacar muito. Por que eu não usei o caramelo? Também o caramelo ia destacar muito. Então, eu achei e eu gostei do resultado, que foi o marrom café. Na saia da bailarina, eu também usei o marrom café. Então, vocês percebem que é um outro trabalho. Você olha aqui, é bem diferente. Então, não... Cada caso é um caso, vai? Então, toda vez que eu vou fazer uma mandala do Yin Yang, eu tenho que usar 2 cores de rejunte? Então, não tem regra. Se tem muito contraste nas cores, sim. Se tem pouco contraste nas cores, não tem necessidade. Então, assim que ficou a nossa mandala dourada. Então, é um dourado espelhado e um dourado craquelado. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto do reflexo. Você percebe que um lado tem reflexo e o outro não. E eu achei... E eu ainda, quando eu comprei essa pastilha, eu falei, esse daqui é o dourado. Você não tem desse jeito em prateado, por exemplo, espelho, e aqui prateado ele não tinha. Ele só tinha essa versão aqui. Então, essa é o nosso ponto de atenção sobre a cor do rejunte, que muda bastante o efeito final do seu trabalho. Ele pode estragar o seu trabalho ou deixá-lo ainda mais bonito. E para encerrar nossa live, que já estamos aqui há 1 hora, eu trouxe como foi uma live de perguntas e respostas, eu trouxe uma frase que eu gosto bastante para vocês, que o mais importante não é a pergunta, é a resposta que ilumina a pergunta, tá? Então, a resposta não é a resposta, não é a resposta que é mais importante, e sim a pergunta. Então, porque quando uma pergunta chega até mim, ela me estimula a aprender mais, conhecer bastante. Então, são as perguntas que nos fazem crescer. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso inovar dessa forma? Então, não é a resposta que nos traz a solução, e sim a pergunta que nos leva até a busca de novas soluções, novas alternativas. Então, realmente, a pergunta é muito mais importante que a resposta. E eu quero que vocês me façam pergunta, deixem as suas perguntas, não tenham receio, enviem suas dúvidas para mim, curiosidades que vocês queiram saber da minha jornada. Se eu não souber responder alguma pergunta que vocês façam, eu vou pesquisar, eu vou procurar até encontrar uma resposta para todas as perguntas. Então, quando os netinhos perguntam, eles estão descobrindo, né? Exatamente. O porquê dos seus netinhos é a fase do maior crescimento da criança, em função dos porquês que eles vão descobrindo o porquê das coisas, e não tenham preguiça de responder os porquês dos seus netinhos. É muito importante para o desenvolvimento da inteligência da criança
essa sua resposta. Eles não estão te perguntando porque para te chatear, não. Então, o mosaico moderno me trouxe muitas perguntas de como eu poderia crescer como mulher, como eu poderia ajudar outras mulheres. E essas perguntas fizeram com que eu me dedicasse de corpo e alma a divulgar o mosaico moderno, que é a minha paixão. E eu espero que essa live tenha aberto o caminho de ideias para vocês, para muitas mulheres encontrarem o seu caminho e as suas respostas. Porque o mosaico moderno pode sim ser seu hobby terapia, que vai ser um divisor de águas na sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigada, Rosa. Porque eu estou esbanjando alegria. Obrigada. E eu estou em todas as redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, corre lá em Denise Mosaicos e se inscreva. E eu vou encerrando as nossas nosso encontro, desejando um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E lembrando que nós temos um encontro na quarta-feira, às 20 horas. Combinado? Um beijão e até quarta-feira. Fiquem todas com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui eu encerro.